Romanos capítulo de número 7. Romanos está lá no Novo Testamento. Veja se a pessoa do seu lado estiver com dificuldade, ajude-a a encontrar, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Obrigado, irmão Zé. Capítulo de número 7, versículo de número 19. Eu estou aqui lhe ensinando a procurar e não procurei na minha Bíblia, né? Capítulo 7, versículo 19. Paulo, o apóstolo, diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Na versão que tenho em mãos, diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Os irmãos ainda estão chegando e aleluia por isto, mas desde o início da semana, desta semana, o Senhor me trouxe uma palavra ao coração para compartilhar com vocês. Vai ser uma palavra bem pastoral. Na verdade, este esboço, esse sermão, foi construído há mais ou menos 20 anos atrás, 25 anos atrás. Na época o pastor Jailton foi falando e eu fui anotando, e eu preguei uma vez quando ministrava nas terças lá no templo da Adefes, e esta semana esse texto saltou ao meu coração, e este tema: por que pecamos? Por que pecamos? Não é uma pergunta, é uma resposta. Por que uma pessoa que saiu da sarjeta, experimentou toda a bênção da salvação, volta a pecar? Por que alguém que conhece o Evangelho, conhece o certo e o errado à luz das Sagradas Escrituras, reingressa para o sistema de vida mundano e todo modelo de prática que se opõe a Deus? Porque nós estamos na igreja, ouvimos o Evangelho, a Bíblia, a palavra, todos os dias, e ainda assim continuamos a pecar. Óbvio, eu não estou falando daquela situação do pecado que ocorre, eu vou chamar de casualidade. Todos pecam. Nós temos natureza pecaminosa, pecadora. Eu estou me referindo àquele cenário no qual João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, todo aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou seja, não transforma uma prática de pecado num hábito, numa cultura, numa rotina. Qual a diferença? Você vai caminhando na rua, na avenida, num dia de chuva, e por um lapso você pisa numa poça de lama, ela suja a sua roupa, encharca o seu sapato, abarrota a sua meia, mas você corre para casa, toma banho, troca essa roupa, coloca na lavanderia, coloca para lavar,
tira essa meia, coloca o sapato ao sol para secar, e depois você vai engraxar o sapato para renovar o seu brilho e restaurar o couro do sapato. Outra coisa é quando você pisa na poça de lama e você diz, gostei, aí você senta e começa a bater com as mãos, e aí você deita e começa a bater os braços como se estivesse no oceano, numa piscina, e você decide permanecer brincando na lama. São coisas bastante... O pecado é pecado em qualquer circunstância. Mas uma coisa é o indivíduo que pisou na poça de lama, a outra coisa é o indivíduo que decidiu mergulhar no poço ou na poça da lama. Por que o homem, a mulher que conhece a Deus, muitas vezes termina mergulhando na poça de lama? A Bíblia Sagrada deixa muito claro para nós que nós temos, ou que existem em nós, duas naturezas. Uma natureza que é a natureza divina, e com ela eu busco agradar a Deus, eu tenho sede de Deus, eu desejo Deus. O salmista diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Mas eu tenho em mim também, todos me ouvem bem? Eu tenho em mim também a natureza pecaminosa, e esta natureza pecaminosa me impulsiona a uma vida de desagrado a Deus e de pecado. Eu já disse aqui para os irmãos que ninguém anoitece cão e amanhece anjo. A santificação é um processo gradual. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, versículo 1, que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus, tanto em nosso corpo quanto em nosso espírito. Se é para aperfeiçoar, Paulo está dizendo que nós vivemos um processo gradual e contínuo de melhoramento, de aperfeiçoamento, de transformação. Provérbios capítulo 4, versículo 18, o sábio Salomão diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, é uma experiência que se processa, que se gradua, que avança, que melhora. Na epístola aos Romanos, capítulo 7, que ora lemos, e eu não quis fazer uma introdução dando a você a importância da epístola aos Romanos por uma questão de gestão de tempo, mas a epístola aos Romanos é considerada pelos estudiosos a mais importante de todas as epístolas neotestamentárias, por causa da abrangência de temas doutrinários discorridos pelo apóstolo ao longo dos seus 16 capítulos. Nesse capítulo de número 7, o apóstolo Paulo faz uma alusão direta, específica, didática, acerca da natureza humana. E quando ele conversa sobre a natureza humana, ele diz que nesta natureza reside o mal, e não o bem. Óbvio que mal e bem aqui não está exposto no seu sentido espiritual, mas no sentido moral. Paulo está dizendo que é próprio da natureza humana o pecar. O salmista diz no Salmo de número 51, versículo 4: eis que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está falando dessa natureza pecaminosa, decaída, deflagrada no Éden, e que se afastou de Deus. Daí no versículo 19, Paulo dizer: o bem que quero fazer, este não faço, e o mal que não quero fazer, esse pratico.
Ele está falando de uma batalha interior que ocorre dentro de cada um de nós de maneira continuada, de maneira absoluta. De repente, no versículo 24, o apóstolo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguém já disse que Paulo está falando aqui do seu medo de morrer, do seu medo da morte, mas essa informação não procede. Eu ouso dizer que Paulo não tinha medo de morrer, e ouso dizer que talvez por isso ele não evitou a ida para Roma, que poderia ter evitado. Mas Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é de quem tem medo de morrer? A Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 7, ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. São as declarações de um homem que ele não tinha medo da morte. Em Atos capítulo 20, versículo 12, Paulo diz: eu estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer, pela causa do evangelho de Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 21, versículo 10 a 14, ele diz: não entristeçais o meu coração, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Então Paulo não tinha medo da morte. Do que ele está falando então, quando diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns estudiosos acreditam que Paulo está se referindo a uma prática antiga da justiça de Roma, da Roma antiga, em cuja prática, quando alguém cometia um assassinato e era condenado, a condenação não era a prisão, a forca, a fogueira, a guilhotina. Segundo esta interpretação, na Roma antiga, quem era condenado por assassinato, a sentença era: o corpo da sua vítima era amarrado ao corpo do assassino, corpo a corpo, pele a pele. E o assassino saía do tribunal arrastando o corpo morto da vítima que ele aniquilou. E a carne morta entrava em estado de putrefação, e as bactérias cadavéricas começavam a fluir no corpo morto e contaminar o corpo do assassino, de maneira que na maioria dos casos o assassino também morria infeccionado pela carne morta da sua vítima. Paulo traz isto para Romanos 7 e ele diz assim: a minha natureza carnal morreu. Diga comigo: a minha natureza carnal. Repete: a minha natureza carnal morreu. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: apesar de ela estar morta, ela está presa a mim. Onde eu vou, tenho que arrastá-la, tenho que sentir o seu peso, o mau cheiro da sua putrefação, tenho que lidar com a minha tendência a pecar, com os meus impulsos, com as minhas quedas, com as minhas recaídas. Aí Paulo diz: quem me livrará desse peso? É nesse momento que o Espírito Santo derrama o bálsamo da graça, e Paulo escreve logo em seguida: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito.
pouquinho de peso, está muito agudo, muito médio. Ou seja, como eu posso me livrar do peso dessa natureza, deixando de andar segundo a carne e passando a andar segundo o Espírito? Esta é a defesa e a tese que Paulo estabelece em Romanos 7. Mas o fato de eu estar em Cristo não anula a minha batalha contínua contra a minha natureza pecaminosa, contra o corpo morto que está preso em mim. Entender por que eu peco vai me ajudar a gerenciar os meus desafios pessoais. Não é uma forma de justificar para que você peque, é uma forma de te armar pelo conhecimento, para que você compreenda o momento que você está correndo risco de se tornar cativo do pecado, preso do pecado. Porque é possível estar na igreja e continuar escravo. É possível estar servindo a Cristo e permanecer servo do pecado. E esta não é a nossa proposta de vida, sim ou não? Esta não é a nossa proposta de vida. Então, vamos entender muito rapidamente sobre por que nós pecamos. Por que pecamos? Porque homens e mulheres de Deus pecam. E eu não estou me referindo, repito, restritamente àquele que pisou na poça de lama, que deve ser evitada. Se você viu a poça de lama, passa de largo. E passa o mais largo que você puder, porque ainda que você não pise, um motorista desavisado pode jogar lama em você. Mas, principalmente, evite sentar na lama, dançar na lama, banhar-se na lama. A minha fala para você nesta noite é: não dance na lama, não se banhe na lama, porque o rio da água viva já jorra dentro de você, água cristalina da graça poderosa, salvífica, redentora, regeneradora de Deus. Agora, o que acontece com nós, conosco, com nós é boa, o que acontece conosco? Primeiro, pecamos porque nos tornamos escravos do pecado. Viemos para a igreja, nos entregamos à verdade gloriosa, doce, gostosa do Evangelho, mas não quebramos as correntes que nos mantinham cativos. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar ao outro. Vamos trazer para o tema: ninguém pode servir a Cristo e ao pecado. Ninguém pode ser santo e profano. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 11, que ninguém pode se assentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Não há espaço para dualidade na vida cristã. Romanos capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pecamos porque o pecado escraviza. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Eu estou vindo mais à frente do que o retorno, viu, irmão Sérgio?
O pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Repete comigo: o pecado não terá mais domínio sobre mim. Ou seja, eu tenho fraquezas, eu lido com elas, mas não me torno escravo delas. Romanos capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: agora, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. No versículo 22 de Romanos 6, ele diz: mas agora, libertos do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Diga comigo: eu não sou mais escravo. Repete: eu não sou mais escravo. Na epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Provoca seu vizinho aí, fala com ele assim: não volte para o lugar de onde você saiu. Não volte para o lugar de onde você saiu. Não volte para o Egito. Não volte para o pecado. Não volte para o sistema de vida mundano. Não volte para as práticas que te escravizavam. Jesus te fez livre. Jesus te fez livre. Jesus te fez livre. Não seja escravo no ambiente do reino. Deus não lida com escravos, Ele lida com filhos e filhas. Segundo lugar, porque pecamos? Por falta de novo nascimento. Muitas vezes estamos na igreja, mas não nascemos de novo ainda. A velha natureza não foi transformada. O velho homem não foi regenerado. É preciso se perguntar: por que eu vou na igreja? Por que eu frequento os cultos? É porque tem uma menina linda na igreja que eu estou a fim de namorar? É porque o rapaz dos meus sonhos é crente e eu vou lá para vê-lo na igreja? Qual é o meu motivo? Eu nasci de novo, ou o velho homem está vivo e ativo? Primeira epístola de João, capítulo 3, eu citei para os irmãos há pouco, no versículo 8, João diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não vive no estado de pecado. Um texto muito conhecido, Jesus conversando com Nicodemos. Esse texto é extraordinário. Ele sozinho dá uma centena de pregações, mas eu vou apenas citá-lo. Nicodemos encontra Jesus e diz: mestre, o que eu faço? Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus diz: nasce de novo. Nicodemos diz: não, espera aí, o senhor está me confundindo. Como nascer de novo? Eu já sou velho, já sou adulto, vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus diz a Nicodemos: aquele que nasceu da carne, mas o que nasce do Espírito, nasceu do Espírito. Não te admires de eu te falar para você nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado, que é nascido do Espírito de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. Nós corremos o risco de permanecer na igreja a vida inteira sem nascer de novo, sem mudar, camuflando a velha natureza, sem que o Evangelho opere em nós. Nós vamos ouvir as melhores pregações, as melhores exposições, e permaneceremos exatamente de igual modo. Sabe,
O carro que reformou a chaparia, mas não consertou o motor que queima óleo. É como se a lagarta quisesse voar sem virar borboleta. Não nascer de novo e permanecer na igreja é continuar lagarta, curtindo o voo das borboletas, mas sem se dispor a entrar no casulo para viver o próprio processo. Tem alguém aí? Cada um tem que viver o processo do novo nascimento. Isso é pessoal, isso é individual, e isto é operado pelo Espírito Santo de Deus, agindo em nós pelo poder da palavra de Deus. Então, vai uma pergunta básica: você já nasceu de novo? Terceiro, por que nós pecamos? Por falta de conhecimento de Deus. Estamos na igreja, conhecemos a igreja, conhecemos a religião, conhecemos os dogmas, conhecemos as regras, mas não conhecemos a Deus. Há muita gente na igreja sem nenhum conhecimento de Deus. Gente que está na igreja em nome da religião, desencargo de consciência, qualquer coisa, mas ainda não caminhou com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3, o Senhor diz assim, o profeta diz, em nome do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6, João diz assim: porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Porque todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Tem um grupo de pessoas que vai chegar diante de Jesus no dia do julgamento e vai dizer assim: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, em teu nome eu falei em línguas. E o Senhor vai olhar para eles e dizer: eu não sei quem vocês são, eu não vos conheço. Por quê? Porque muitas vezes estamos fazendo tudo para Deus, e Deus não está tendo oportunidade de fazer nada em nós. E melhor do que o que eu faço para Deus é o que Deus opera em mim. É preciso haver conhecimento de Deus. Desculpa, hoje, domingo, milhares de igrejas estão lotadas. Alguns templos são suntuosos. E muita gente vai sair do templo daqui a pouco com a sensação que já pagou a sua penitência da semana. Porque vai para a igreja cumprir uma tabela, manter um rito, estabelecer uma certa espiritualidade social. Mas elas vão entrar e vão sair sem conhecerem a Deus. E é muito lamentável que muitos pastores e líderes estão contribuindo com este desconhecimento de Deus. De que modo? Nós estamos massageando a nossa alma, dando banho fresco no nosso ego, incentivando a ficar rico durante a semana, entregando chave de carro novo, chave de casa. E eu não sou contra que você prospere, mas preciso te dizer que a chave da tua morada no céu não está na mão do pastor, está na mão daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos redimir do mal. É preciso conhecer a Deus. Não podemos continuar frequentando a igreja por hobby.
apenas um hábito social. Eu vou na igreja como tomo vinho, vou na igreja como tomo uísque, socialmente, mas não conheço a Deus. Há um sério problema nisto, e está na hora de mudar isto. Está na hora de assumir um compromisso de buscar a Deus e conhecê-lo de fato e de verdade. Por que eu estou pecando, pastor? Por que eu sou escravo do pecado? Porque ainda não conheci a Deus. No dia que eu contemplar a sua glória, no dia que eu tiver uma experiência com Ele, no dia que eu conhecê-lo de verdade, eu terei vergonha de continuar vivendo como vivo. Daí Isaías dizer assim: ai de mim, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Presta atenção, ninguém vê o rei e permanece da mesma maneira. Amém? Quarto lugar, por que eu peco? Porque pecamos por causa da nossa vaidade. O que é vaidade? Nesse caso é vanglória, glória vã, engano acerca de si mesmo, sublimação. Eu decido me colocar num patamar tão elevado que eu digo a mim: eu tenho o direito de fazer isso aqui. Eu me coloco num patamar tão elevado que eu digo: Deus que me aguente. Preste atenção, onde foi que Adão pecou? No mesmo sentimento onde Lúcifer pecou. Qual foi o sentimento? O desejo de ser igual a Deus. Na profecia de Ezequiel, isso é chamado de vaidade. Tem um filme muito antigo, O Advogado do Diabo é o título do filme em português. Quando termina o filme, Al Pacino, que faz papel de diabo no filme, conversando com Keanu Reeves, que é o protagonista do filme, faz a ele uma proposta irrejeitável. E quando o jovem recebe a proposta, Satanás diz assim: vaidade, com certeza, meu pecado predileto. A vaidade não está relacionada ao irmão que tomou tempo na frente do espelho ajeitando o cabelo. A vaidade não está relacionada à irmã que vestiu hoje 15 vestidos até escolher o que veio para a igreja e ainda veio insatisfeita. Não, a vaidade da qual a Bíblia está se referindo é a vanglória, que leva o homem a querer estar no lugar que Deus não lhe estabeleceu. O homem quer ganhar para si o direito de pecar. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 9, quando o profeta Samuel vem repreender a Davi por conta do seu pecado com Batseba, a fala de Samuel é esta: por que se envaideceu o teu coração e pecastes contra Deus? Segundo o livro dos Reis, capítulo 11, a Bíblia diz assim: o coração de Salomão se envaideceu, e ele tomou para si muitas mulheres, e elas lhe perverteram o coração. Antes de as mulheres lhe perverterem o coração, ele se envaideceu. Se achou digno de viver por conta própria. É quando eu acho que estou num patamar tão elevado, que aquilo que Deus disse não se aplica a mim, se aplica aos meros seres mortais. Eu já sou um ser alado. Cuidado para não se tornar desalmado.
Porque na medida que nós nos afastamos de Deus, Satanás rouba a nossa alma. Satanás rouba a nossa essência. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu paguei preço por você. Eu conversei esses dias com uma moça. Louva, 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 lindo. Mas a igreja não tem espaço para mim. Eu não vou permanecer na igreja. No mundo eu tenho muitas oportunidades. E além das oportunidades, eu vou ganhar muito dinheiro. E eu disse para ela assim: tudo bem. Você já ouviu falar em Janis Joplin? Não, uma das maiores roqueiras da história. Era cristã. Aprendeu a cantar no coral da igreja. Morreu jovem. Você já ouviu falar em Jimi Hendrix? Ela, não, um dos grandes roqueiros da história. Era cristão. Aprendeu a cantar na igreja, louvava a Deus. E descobriu que o mundo pagava melhor e foi para lá. Morreu muito jovem. Eu disse a ela: você já ouviu falar em Whitney Houston? Já, claro, essa é mais recente. Também aprendeu a cantar na igreja. Serva de Deus. Criança cantando no coral da igreja. Adolescente também. Descobriu que o mundo era melhor, partiu para lá. Morreu de forma tão triste e penosa. Eu perguntei: você já ouviu falar em Elvis Aaron Presley? Já, também era cristão. Servo de Deus, aprendeu a cantar na igreja e descobriu que o mundo era melhor. Morreu jovem e infelizmente mergulhado no próprio vômito. Você já ouviu falar em Michael Jackson? Ela disse: claro, pois é, também cristão. Aprendeu a cantar na igreja e descobriu que o mundo era melhor. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o amor de Deus. Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto, que chega um momento que Ele percebe que vai te perder para o diabo. E para não te perder, Ele corta pela raiz. Antes que Satanás arrebate a tua alma, Ele te recolhe para a sua glória. E eu vou dizer para a gente aqui: não brinque com amor, porque o amor de Deus não é paixão, o amor de Deus não é romance, o amor de Deus é amor. E se para não te perder para o inferno, Ele precisar te tirar, Ele o fará. Entendeu? Isto é amor. Mas que amor é esse, pastor, que tira a vida? Que amor é esse que tira a vida? O amor que deu a vida tem autoridade moral para tirá-la. Me entendeu? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: não brinque com o amor de Deus. Agora diga para a pessoa do outro lado assim: Deus não vai perder você. Não, não vive de qualquer jeito. Ainda que você tenha pisado na lama, não tome banho nela. Quinto lugar, porque pecamos, porque desprezamos a palavra do Senhor. Ouvimos Deus falar, até nos alegramos na hora que Ele fala e depois esquecemos. É como se a gente não levasse a sério o que Deus está falando. É como se a palavra de Deus para nós fosse como a ameaça da nossa mãe, com uma sandália havaiana na mão, dizendo: se você deixar o pão no chão, eu vou te dar uma sandalhada. E ela vai ameaçar isso todo dia, dia após dia, e nunca vai acontecer. Embora eu vi essa semana um videozinho que o cara disse assim: a sandália que a mãe joga nunca erra o caminho. Se errar o caminho, bate na parede e volta. Mas o que eu quero dizer, tem muita gente que não leva a sério o que o Senhor lhe disse.
Olha, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha, parece que ninguém prega sobre esse Deus. Ele diz assim: eu amarei aos que me amarem, e aos que me desprezarem serão desprezados por mim. Primeiro Samuel capítulo 12, versículo 9, o Senhor diz a Davi assim: porque desprezaste a palavra do Senhor, pecaste contra Deus. Todas as vezes que nós não levamos a palavra de Deus a sério, a gente peca. Leve a palavra de Deus a sério. Salmo 119, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 9, Salmo 119, versículo 10 e 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra no coração, esconda-a na sua alma. Nunca se esqueça do que Deus disse. Deus não brinca de fazer promessas. Deus não faz chantagens. Deus dá aviso. Deus avisa: não volte para a lama de onde Ele lhe tirou, não retorne para o pântano de onde Ele lhe resgatou. Está difícil, pastor, eu imagino, mas o Espírito da graça de Deus está contigo, e Ele vai te dar vitória contra o pecado. Sacode aí o seu vizinho e diz para ele: você vai vencer. Aleluia. Eu já estou concluindo. Mas não despreze a palavra do Senhor. Valorize aquilo que o Senhor te diz. Sexto lugar, porque pecamos por causa da nossa cobiça. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, me dá uma aula extraordinária sobre pecado. Ele diz assim: cada um é tentado quando é engodado em sua própria concupiscência, e assim o pecado, sendo gerado, sendo concebido, gera morte. Presta atenção. Tiago está dizendo primeiro que pecado só é pecado, tentação só é tentação, corrigindo, tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Satanás não ofereceu a Jesus aquilo que Jesus não precisava. Se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. O que é tentação? Tentação é a proposta do diabo de suprir uma necessidade imediata. É o diabo dizendo: Deus demora demais de te dar o que você quer. Se você quiser, eu te dou mais rápido. Isto é tentação. Eu tenho uma mensagem muito antiga, nem sei se ela existe ainda lá no canal, mas o tema é: o diabo mora na porta da necessidade. Presta atenção, Satanás só vai te oferecer aquilo que você precisa. Cada um é tentado quando é fisgado, engodado em seu desejo. O apóstolo está dizendo que a tentação é um anzol com isca. Satanás joga a isca, e eu, fisgado no meu desejo, mordo a isca e ela tem anzol. Fiquei preso. E aí o pecado é concebido. O que é conceber aqui? Ele é gerado.
ele começa a acontecer, e depois de concebido, ele é consumado, e consumado gera morte. Que morte? Foi nisso que Adão e Eva não entenderam, porque imaginaram que morreriam amanhã. E o que o Senhor está dizendo é: sempre que você aceita a isca de Satanás, você morre um pouco, você vai morrendo, você vai perdendo, por causa da sua própria cobiça, que é desejo intenso, desejar ardentemente. Então o que eu preciso fazer? O apóstolo João diz assim: não ameis o mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14 a 16. Não ameis o mundo. Provoca o vizinho, fala com ele: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a explicação: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, desejo da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância, a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Aí João diz: ora, presta atenção nisso. João está dizendo: presta atenção, acorda para a vida. O mundo passa, esse mundo que está te atraindo passa, e passa também todo aquele que faz a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vive de ondas. Aquilo que é moda hoje será ridículo amanhã. Por isso que a Bíblia estabelece que o cristão deve andar segundo a palavra de Deus, porque ela não muda. Para o mundo que era causa de morte 20 anos atrás, hoje é causa de aplauso, porque o mundo é cíclico, ele é rotativo. Mas os princípios das Sagradas Escrituras são permanentes. Se você não é surfista, se você não vive de onda, se apega à palavra. Pecamos, penúltimo lugar, porque deixamos Satanás conversar com a gente. Quantas vezes paramos para dar ouvidos à voz do diabo? Olá, Eva. Oi? Oi, sou eu aqui. Sou eu, menina. Mas quem? A Quina, a serpente. Eu não sabia que você falava. Eu nem sabia que você conversava. Ah, deixa para lá, eu converso. O que foi que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não, dona serpente. Deus disse que eu posso comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele disse que não é nem para tocar. A serpente diz assim: para com isso, menina. Isso é porque Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ficar igualzinha a ele, eterna, sábia, belíssima, perfeita. O texto diz: Eva viu que a árvore era agradável aos olhos e boa para comer, e ela come. E agora, mais do que isso, Eva se torna emissária do diabo. Chega lá: Adão, tu não vai acreditar. O que foi, Eva? A serpente fala. Como assim, Eva? Conversei com a cobra no jardim. Onde foi isso, Eva? Lá perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, menino.
E ela disse que era para eu comer, que podia comer, que a gente fica igualzinha a Deus. E a Bíblia diz que Eva leva para Adão e Adão come. E então os olhos de ambos se abrem. A questão aqui é dar lugar ao diálogo com o diabo. Com quem você conversa? Quem são os seus conselheiros? Quem te orienta? A quem você está buscando para lidar com os seus conflitos? Não ouça a voz do maligno. Por quê? Porque ele tem inveja de você. O diabo tem inveja de você. Vou repetir: Satanás, o príncipe das trevas, tem inveja de você. Por quê? Porque ele foi criado perfeito, caiu e não tem chance de ser redimido. Você nasceu em estado de pecado e foi resgatado pelo sangue de Jesus e vai morar no céu. O inimigo quer roubar isto de você. Ele quer sequestrar isto de você. Paulo e Silas vão caminhando nas ruas de Filipos, lá vem atrás uma mulher. Esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Era verdade ou era mentira? Paulo e Silas eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Sim ou não? Por que Paulo achou ruim? Por que Paulo se incomodou? Porque uma verdade vinda do diabo não serve para você. Uma verdade vinda do diabo não pode orientar a sua vida. Então Paulo vira e repreende o espírito maligno que oprimia a mulher. Não troque palavras com o adversário da sua alma, ele quer te roubar. Eu vou concluir: porque pecamos? Porque nos afastamos da oração e da vigilância. Lamentavelmente nós somos uma igreja, estou falando agora da geração, que não ora como as gerações anteriores, que não busca a face de Deus com a paixão que as gerações anteriores o faziam. Tomar tempo em quebrantamento diante do Senhor, derramando a alma diante daquele que pode transformar a nossa vida pela experiência com Ele, pela comunhão com Ele. Vou fazer uma pergunta ridícula: quando foi a última vez que você ajoelhou, não porque estava precisando de um milagre, mas porque sentiu o desejo de ajoelhar na presença de Deus e orar? Convoque quem você quiser para um show, e não há auditório que comporte. Convoque para a oração, e 2 cadeiras serão suficientes. Se nós quisermos vencer o pecado, orar é imprescindível. Por quê? Porque a oração te capacita. A oração gera em nós discernimento. A oração gera em nós capacidade de perceber a articulação do maligno. A oração gera em nós a capacidade de compreender o que Deus está querendo de nós. Não, eu não estou falando de ir para aquela reunião de oração esperando Deus usar um profeta para revelar as coisas a você. Eu estou falando de você entrar na presença de Deus e deixar Ele ministrar ao teu coração diretamente. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós aqui vivemos um conflito de Paulo. O bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer este faço. Todos nós temos essa batalha. Paulo diz no mesmo texto: os meus membros guerreiam dentro de mim. Eu tenho uma guerra dentro de mim. Quem não sentiu desejo essa semana de fazer algo que você sabe conscientemente que não deveria fazer, que Deus não ficaria feliz porque você fez? Todos nós somos tentados, em situações mais agudas ou em situações mais serenas. Todos nós. Mas a questão aqui é: caminhando na viagem, pode até ser que eu pise na lama, e pode até ser que eu não pisei e um motorista desavisado jogou lama em mim, mas eu não tomo banho na lama. Meu lugar não é a lama. Para a liberdade, Cristo me libertou. Se coloca de pé, por favor, quem puder. Para a liberdade, Cristo me libertou. Diga comigo, isso é um texto de Paulo, Gálatas 5:1. Diga comigo: para a liberdade, Cristo me libertou. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Numa próxima oportunidade eu quero falar com você aqui sobre como sentir o perdão, como saber que eu fui perdoado, porque tem muita gente na igreja que está vivendo debaixo de culpa, e Satanás está explorando isso em sua alma para te escravizar. E eu vou antecipar e te dizer: Satanás é chantagista. Ele quer usar os mecanismos que ele tem para te manter escravo. Mas você não é escravo mais. Vou encerrar contando uma experiência, uma ilustração. Conta-se que um menino muito traquino vivia pedalando bicicleta, perseguindo um pato de estimação da mãe dele. A mãe tinha um pato que era o seu pato precioso, e o menino vivia correndo atrás do pato de bicicleta. E um dia o pato fez uma manobra errada e entrou debaixo do pneu da bicicleta do menino, e o pato morreu. A irmãzinha dele viu e disse: tu está quebrado, tu está lascado. Vou contar para a mãe que você matou o pato, ela vai te quebrar na surra. E o menino disse: não conta não, pelo amor de Deus, não fala. A menina disse: tá, vamos fazer um negócio. Eu não falo que você matou o pato se você fizer tudo que eu te mandar. O menino disse: tá bom, vou tomar uma surra. A menina foi com ele, enterrou o pato, escondeu, e aí ninguém fala no assunto. De repente a menina chegou para ele e fez assim: varre a casa. Ele disse: não, não vou varrer casa. A menina falou assim: varre a casa ou eu falo do pato. E ele vai varrer a casa. Quando ele termina, a menina diz assim: passa pano. Ele: não, não vou passar pano. O pato. Agora lava os pratos. Você não vai fazer nada, eu vou fazer tudo. O pato. Agora seca os pratos, arruma a cama, entra dia, sai dia, varre casa, passa pano, lava prato, seca prato, arruma cama, todo dia, 3 vezes ao dia. Chegou um momento que o menino parou e pensou: uma surra teria saído mais barato. Era melhor ter confessado para minha mãe do que me tornar escravo da minha irmã. Vou falar. E ele está varrendo a casa, presta atenção, mulheres varrem, pegam na vassoura e varrem assim. Homens pegam na vassoura e varrem assim. E o detalhe, ele puxa o lixo para os pés. E o menino está varrendo a casa. E a mãe passou, quando a mãe passou, ele disse: mamãe, quero falar com a senhora. E a mãe disse: tá bom, meu filho, fala. O menino para, olha para a mãe, lacrimeja, e a mãe diz: fala, meu filho. E ele diz: a senhora vai me bater. E a mãe disse: tá bom, eu te bato, mas fala.
Aí o menino disse: está vendo aí, você já falou que vai me bater. Fala, meu filho. O menino diz: mamãe, é um pato. E a mãe fala: o que é que tem o pato? O pato morreu, sumiu, não sabemos onde está. O menino disse: não, mamãe, eu sei onde o pato está. Eu matei o pato. E eu combinei com a minha irmã que a gente ia enterrar o pato, e ela não ia me dedurar, mas eu tinha que fazer tudo que ela mandasse. E eu não aguento mais varrer casa, lavar prato, arrumar cama. A mãe olhou para o menino e disse assim: meu filho, no dia que você matou o pato e enterrou, eu vi tudo. Eu estava na janela do quarto e eu vi tudo que vocês fizeram, e eu esperei você me procurar para eu te abraçar e te perdoar, porque você vale muito mais do que o erro que você cometeu. Presta atenção, filhão. Satanás está querendo fazer com você como aquela menina. Eu enterro o pato se você fizer tudo o que eu te mandar. E você se tornou escravo. Mas a palavra que o Pai manda eu te dizer nesta noite é esta: no dia que você matou o pato, eu vi tudo na janela do quarto. Só estou esperando você me procurar para conversar comigo, porque eu vou te perdoar e te abraçar, porque você vale mais do que o erro que você cometeu. Você não é escravo. Diz para o seu vizinho aí: você não é escravo. A força do pecado foi quebrada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, disse Paulo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Dá um brado de glória. Ore comigo agora enquanto eles cantam. Você vai orar. Eu não sei como está a sua vida e a sua situação. Eu não sei o que te aprisiona. Você está na igreja, você é servo de Deus, você conhece o Evangelho, você está aqui no templo, você está no online, mas o diabo te escravizou pelo pecado. E a minha fala nesta noite é: confessa. Conversa com o Pai. Diz para Ele. Ele vai te abraçar. Ele vai te nutrir de amor e graça, e você vai se levantar para uma vida de vitória.